Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Eu quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu tinha orado ao Senhor já durante esses dias, pedindo que Ele me desse uma palavra para a gente poder transmitir essa noite aqui. E tinha me vindo, na minha mente, falar sobre o poder dos dons espirituais, ou como usá-los, os dons espirituais dentro da igreja. E aí hoje de manhã eu estava orando, eu pedi ao Senhor que Ele confirmasse no meu coração se realmente era essa palavra, a gente poder estar transmitindo hoje à noite aqui. E aí depois a gente almoçou, e depois do almoço eu deitei um pouquinho e acabei dormindo. E quando eu acordei, Deus trouxe outro assunto para a gente poder falar hoje à noite aqui. Que todos os louvores que foi cantado, o hino que os adolescentes cantaram aqui, fala tudo com base na palavra que a gente vai estar falando hoje à noite aqui. E nós queremos falar aqui um pouquinho sobre esperança. Muitas das vezes a gente olha, parece que não há esperança mais no coração do povo de Deus. Muitas das vezes as pessoas estão perdendo a esperança de uma verdadeira mudança, de uma verdadeira transformação. Talvez você está pensando assim, isso é fé, mas sabe, a Bíblia ela fala de fé e ela fala de esperança. E é importante a gente saber sobre as duas coisas. A fé, nós precisamos de ter, mas a fé, eu tenho que ter a esperança, porque quem tem esperança sabe esperar. E existe muitas pessoas que têm fé, mas elas não sabem esperar. Na hora da aprovação, como diz o ditado, ela chuta o balde. Falta ela ter esperança no coração. Amém? Mas nós vamos continuar depois. Eu quero convidar as crianças para a escolinha, para nós podermos orar por elas, para que elas possam ir estar aprendendo o que o Senhor tem para falar com elas. As crianças de 3 a 8 anos, elas vão estar indo para aprender mais da palavra do Senhor para a vida delas. Vamos orar. Pai, eu quero estar te louvando pela vida dessas crianças. Quero pedir que o Senhor possa estar fazendo algo no coração delas, derramando sobre a vida delas a tua bênção, manifestando a tua graça, o teu poder sobre elas, para que o Senhor esteja renovando no coração delas, Senhor, a fé, a esperança e o amor, Pai. Derrama sobre a vida delas a tua bênção e aquieta elas, Senhor, na tua presença, no nome de Jesus, amém. Eu quero convidar você que trouxe sua Bíblia, para abrir ela no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, Primeira Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Você que for encontrando, em reverência à palavra do Senhor, vamos se colocar de pé, para lermos esse versículo da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Eu ia pegar o Salmo 40, caso eu tinha pensado nele, para a gente poder estar meditando aqui e falando um pouco sobre ele. E de repente estava orando e me veio esse versículo.
E eu optei por ele. Mas se eu tivesse pegado ele, o Ederson já leu ele, né? Glória a Deus por isso. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos ler em conjunto? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Então nós vemos aqui na palavra, o apóstolo Paulo está falando aqui de dois tipos de vida. Está falando de uma vida terrena e de uma vida celestial, uma vida eterna. E eu comentava hoje, falando ali com a Caroline, sobre o céu, a vida eterna, a certeza de salvação. E a gente estava falando, explicando para ela, e uma das coisas importantes é eu ter isso muito claro na minha vida. Eu tenho certeza da minha vida eterna. E o tema que nós queremos falar hoje é a esperança que traz felicidade. Amém, irmãos? A esperança que traz felicidade. É o tema que nós vamos estar aqui falando dentro desse versículo. Quando Paulo está falando aqui, se a nossa esperança em Cristo, ela se limita só às coisas dessa vida, ele diz que nós somos os mais infelizes da terra. Por quê, meus amados? Quando ele está falando, eu mencionei hoje, que existe duas vidas, a vida terrena e a vida eterna. Nós que somos cristãos, a nossa vida, ela não pode só estar limitada às coisas aqui deste mundo, às coisas terrenas. E existe muitas pessoas que elas buscam a Deus, vão para uma igreja com intenção só de ser abençoado nas coisas terrenas. Está errado? Errado. O correto, a pessoa ela tem que ir para a igreja buscar a presença do Senhor, pela sua salvação eterna, pela vida eterna, pela vida que Cristo foi preparar para ele um lugar lá no céu. Esse é o correto. Agora, as outras coisas acompanham a vida de uma pessoa que busca a Deus, que tem certeza da sua salvação, que vive na presença do Senhor. Por isso que Paulo está falando, olha, uma pessoa que vai para a igreja, uma pessoa que larga os prazeres do mundo, mas ele só pensa nas coisas, ele busca Cristo só para as coisas terrenas aqui, ele se torna o mais infeliz. Por que se torna o mais infeliz? Porque vai faltar a paz no interior, vai faltar a paz no coração. E a Bíblia diz que a paz de Cristo, ela é derramada nos nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. No momento que eu penso em buscar Cristo, só pensando nas coisas aqui dessa vida, eu me torno uma pessoa infeliz. Isso é, vai faltar paz interior. Você pode notar, as pessoas que procuram só a felicidade nas coisas terrenas, no coração dela está faltando a principal, que é a certeza da vida eterna. Ela pensa e se preocupa só com as coisas aqui deste mundo. O que é a vida? O que é buscar só nas coisas terrenas? Eu separei aqui um ponto importante. A minha esperança não pode estar somente nas coisas dessa vida. Repete comigo. A minha esperança não pode estar somente nas coisas terrenas ou nas coisas dessa vida. Com exemplo, na saúde, são coisas dessa vida.
Ah, eu vou para a igreja porque eu quero ser curado de todas as minhas enfermidades. Eu vou para a igreja porque eu quero ter um casamento abençoado. Eu vou para a igreja porque eu quero que meus filhos sejam muito obedientes. Eu quero que eles aprendam a honrar a mim, que sou pai. Eu quero que eles aprendam a honrar a mim, que sou mãe. Meus irmãos, a esperança dela se baseia só nas coisas aqui deste mundo. Ou a pessoa ela pensa também nas coisas deste mundo. Eu vou para a igreja porque eu quero adquirir bens materiais. Eu quero ser uma pessoa com dinheiro. Eu não quero passar falta das coisas. Eu quero ter uma pessoa que tenha uma vida abundante, mas nas coisas terrenas. E as celestiais? No Salmo 39, verso 7, a Bíblia diz assim: e eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança. Quando a nossa esperança, ela está limitada somente nas coisas terrenas, nas coisas aqui dessa vida, nós se tornamos o mais infeliz. E sempre vamos estar olhando e vamos ver, puxa vida, o fulano de tal é tão feliz, e eu não tenho felicidade. Eu vejo ela sorrindo, eu vejo ela abraçando os outros, eu vejo ela passar por luta, mas ela está feliz. Meus irmãos, uma pessoa que se limita à sua esperança, que busca uma esperança somente em Cristo, nas coisas terrenas, na hora da aprovação, ela não tem paciência, ela não sabe esperar, porque ela sabe que a aprovação é por um período de tempo, não é a vida inteira a aprovação. Nós passamos por tribulação, mas tem um tempo só. A Bíblia diz que no mundo nós vamos passar por várias aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E a minha esperança, ela precisa estar em Cristo, porque Ele venceu o mundo. Ele venceu as minhas tribulações. E quando a minha esperança está nele, a minha fé, a minha esperança está firmada nele, eu vou passar tranquilo pela provação. E existem muitas pessoas que na provação não são tranquilas. Elas acabam explodindo, estourando, elas são mais agressivas, se torna mais, o amor vai saindo, o marido trata a mulher mais com dureza, a mulher trata o marido com mais dureza, os filhos são tratados com mais dureza, falta de amor, porque essas coisas estão acontecendo, porque a esperança, ela está se limitada só nas coisas deste mundo, mas a esperança não está em Cristo, que Jesus ele vai dar uma vitória, que Jesus vai mudar aquela situação. Veja o que Paulo ele diz aqui: se a nossa esperança em Cristo se limita só às coisas desta vida, nós vamos se tornar os mais infelizes. Eu mencionei hoje quantos pais, eu creio que é o desejo de todo pai cristão, quer ver os seus filhos temente ao Senhor, glorificando e adorando o Senhor diariamente, mas nem todas as vezes isso acontece. E nós como pais, nós devemos que saber, no período da aprovação, nós precisamos saber como administrar aquilo. Devemos que saber buscar do Senhor paciência para poder ajudar os nossos filhos. Eu preciso ter esperança, o Senhor está no controle. Eu estou passando por tribulação, porque estou vendo meu filho assim, mas o Senhor vai mudar. Eu não ser aquela pessoa áspera, não descontar tudo que Ele fez nele, mas eu ter controle e aprender, como diz a palavra, pagar o mal com o bem. Se ele está fazendo mal, está me prejudicando, eu pagar com o bem. Eu já contei para os irmãos, mas estou me lembrando, vou contar de novo. Uma vez eu vi um testemunho de um pastor, que aquele pastor ele tinha 2 filhos que estavam nas drogas. E aquele pastor orava pelos seus filhos: Jesus, salva os meus filhos, Jesus, muda eles, eu quero ver eles na tua casa, na tua presença, te adorando. E cada vez a situação ia piorando, e de repente partiu para a criminalidade.
E a situação dele cada vez ia piorando. Mas o pai tinha esperança. Um dia eu vou ver meus filhos aqui sentados adorando o Senhor. E um certo dia aquele pai estava no púlpito pregando a palavra do Senhor. E de repente veio alguém que chegou, foi lá no ouvido dele e falou: pastor, o seu filho está semi-morto lá na rua, todo traçalhado de bala. Ele é para o senhor ir lá. Ele disse: agora não, vou terminar o recado que Deus tem para a igreja. Ele vai morrer? Não vai morrer. Eu orei para ele não morrer, não vai morrer. E ele tinha colocado diante do Senhor: Senhor, tudo que acontecer, pode acontecer. Se a dureza é tão grande que está rejeitando a tua palavra, trata com ele, poupa-lhe só a vida. E o pai terminou ali a pregação, terminou o culto, depois ele foi para o hospital. E chegou lá no hospital, o filho dele estava entre a vida e a morte. Ele falou: meu filho não vai morrer. E vai acontecer aquilo que o Senhor tem falado comigo. E meus amados, ele continuou ali orando, buscando. Deus não permitiu que aquele jovem morresse. E ele veio para os braços do Senhor. A esperança dele não se limitava daquele pai só nas coisas terrenas. Mas na provação ele era um pai paciente. Era um pai que tinha esperança. E ele sabia: o meu Deus há de fazer infinitamente mais do que eu peço, mais do que eu penso, Ele vai fazer. E Deus permite, meu irmão. Por isso eu quero deixar para você aqui essa palavra: não limita só a sua esperança nas coisas dessa vida. Não serve a Deus somente quando as coisas vão bem, não. Mas serve a Ele de todo o seu coração. Tem pessoas que são fogo puro na igreja quando as coisas estão mil maravilha. Mas quando ele começa a passar por tribulação, ele cai e vai lá embaixo. Isso é, a vida dele, a esperança dele está limitada só às coisas aqui dessa vida. Busque a presença do Senhor, para que Ele possa encher o seu coração de uma viva esperança, e você vai ver as coisas mudando, e Deus agindo. Amém, irmãos? Amém. Jesus, Ele falou em Mateus 6:31 ou 32, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça, as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus está nos ensinando: não busque somente as coisas dessa vida, busque primeiro o reino de Deus, a justiça de Deus, as outras coisas Deus vai acrescentar. Meus amados, você quer ser uma pessoa esperançosa na sua vida? Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Busque, porque as bênçãos materiais elas vêm te acompanhando, as coisas dessa vida vai estar te acompanhando. Não deixe a sua esperança afundar no meio da provação. Não deixe ela afundar no meio da provação. Existem muitos pais que quando casam, eles pensam o seguinte: meu casamento vai ser uma felicidade. E eles sonham numa felicidade enorme. Mas depois, depois de casado, começa a aparecer as lutas, e a esperança deles cai no meio da luta. E existem muitos casamentos que estão fracassados, porque no meio da luta, não tem esperança que o Senhor vai mudar aquela situação. Não deixe seu casamento fracassar, mas se enriqueça na graça e no poder do Senhor. Não deixe as coisas dessa vida romper qualquer relacionamento bom que você tem com o Senhor, de oração, de estudo da palavra, de alegria, de comunhão com os irmãos. Isso é relacionamento bom que você tem com o Senhor. Não deixe as coisas dessa vida romper isso, mas rompe as coisas dessa vida colocando o reino de Deus em primeiro lugar, porque você vai ver, as coisas vão mudar. Jesus, Ele falou que nós vamos passar por tribulação. Meu irmão, tem esperança que você passa. Não deixa só o seu pensamento ficar ali pensando: eu estou na tribulação, creia, eu vou passar, porque a palavra diz que eu vou passar, e eu vou passar. Começa a declarar isso: eu vou passar, porque você vai passar. Amém, irmãos? Deus vai fazer isso.
Segundo, a esperança que traz felicidade. A minha esperança, ela deve estar em Cristo Jesus na vida eterna. Amém, meus irmãos? A minha esperança, ela precisa estar em Cristo. Isso é, eu saber que o Senhor está no controle da minha vida, está no controle das coisas dessa vida que me envolve. Quantas coisas dessa vida que envolve você? Meus irmãos, eu comentava ontem com uma pessoa, nós vivemos num mundo, aonde que a palavra de Deus, ela diz, o mundo inteiro jaz no maligno, e as coisas dessa vida aqui, o inimigo ele ataca, para poder tirar a minha comunhão com o Senhor, para me tirar da presença do Senhor. Ele ataca muitas vezes os nossos filhos, os nossos negócios, as coisas que nós tanto amamos, ele ataca para tirar você da presença do Senhor. Mas eu quero dizer para você, meu amado, declara a sua esperança em Cristo Jesus, porque você vai ser um vitorioso. Paulo, quando ele fala aqui, que a pessoa que ele coloca a sua esperança só nas coisas deste mundo aqui, nas coisas dessa vida, ele se torna o mais infeliz. Talvez tem pessoas aqui que estão se sentindo, eu sou tão infeliz. Eu leio a Bíblia, mas eu sou tão infeliz. Eu vou para a igreja, mas eu sou tão infeliz. Eu vou para o culto, mas eu volto pior ou igual do que quando eu fui. Meu amado, examina a sua vida. De repente você está procurando somente basear a sua esperança em Cristo nas coisas dessa vida. Mas quando você começa a vir e entrar na presença do Senhor e adorar a Ele, você é restaurado. O Senhor vai começar a combater, vai agir na sua vida, vai te dar força para você enfrentar as dificuldades e as lutas do seu dia a dia. Amém, meu irmão? Por isso, quando você entrar na presença do Senhor, vem para adorar a Ele, vem para glorificar o Senhor. Muitas vezes nós chegamos na igreja carregados e sobrecarregados, e aí Jesus faz um convite tão especial: vinde a mim, você que está desse jeito, porque eu vou te aliviar. E ele fala assim: olha, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, aprende de mim, porque eu sou manso de espírito. É isso que Jesus está falando, porque Ele quer que nós aprendamos dEle, para poder caminhar aqui nesse mundo, sempre firme na nossa esperança. É o Senhor que está na frente. O povo de Israel, ele disse: o Senhor é a minha bandeira, o Senhor, Ele é a minha bandeira. Começa a dizer isso também: o Senhor é a minha bandeira, a minha esperança está no Senhor. Existem muitas pessoas que levantam a bandeira do seu time, de um Vasco, de um Flamengo, de um Corinthians, de um Palmeiras, estão levantando para lá e para cá. Levanta a sua bandeira de cristão, meu amado, levanta ela. Isso é como você vai levantar, é a sua vida, a sua esperança deve estar em Cristo, alegria transbordando do seu coração, paz transbordando na sua alma. Você está passando por luta, mas seja feliz, seja uma pessoa feliz, tenha o seu olhar posto em Cristo, porque a vitória virá. Amém? Nós temos aqui um versículo da palavra de Deus que fala assim, Jeremias 17:7 diz assim: bendito o homem que põe no Senhor a sua confiança, e cuja esperança está no seu Deus. Veja o que Jeremias ele disse: bendito é o homem, bem-aventurado, feliz, bem-sucedido é o homem que põe a sua esperança no Senhor. A esperança nossa, quando ela está posta no Senhor, nós vamos ser pessoas felizes, bem-sucedidas. Agora vamos imaginar um pouquinho aqui, meu amado, naquele testemunho que eu falei aqui daquele pastor, quantos olhares de crítica talvez estavam em cima dele? Está lá pregando, mas os filhos dele estão lá, se drogando, se prostituindo. Quantos olhares de crítica?
e o que o diabo lançava na mente dele. Mas ele sempre combatia com a palavra: vou ser bem sucedido, porque a minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor, meu Deus. E eu tenho certeza que Ele vai fazer isso. Eu tenho certeza que Ele vai mudar. E Ele mudou. E meu amado, Deus também muda. Deus transforma. Mas a minha esperança precisa estar nele. Amém? Deus pode fazer, como eu mencionei hoje. Está escrito no livro de Efésios 3:20. Ora, Deus, Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder dEle que opera na nossa vida. Meus irmãos, sabe por que as nossas orações muitas vezes não são respondidas? Porque o poder de Deus não está operando na nossa vida. Está operando muitas vezes o poder do pecado, o poder da revolta, o poder da vingança, o poder da esperança nas coisas aqui deste mundo, das coisas desta vida, mas está faltando o poder do Senhor para operar na nossa vida. Está faltando. Mas quando eu creio, o poder de Deus ele começa a agir. Quando eu começo a eliminar o pecado da minha vida, e começo a me render mais ao Senhor, viver mais na presença dEle, o poder dEle vai começar a operar na minha vida. E eu vou começar a ver aquelas coisas impossíveis se tornar possível para mim. Amém, meu amado? Eu vou ver. E Deus está interessado que você possa ver. Deus está interessado. Eu imagino o Ederson mais a Sueli. Está olhando, mas já estão vendo lá na frente. A nenenzinha caminhando, correndo dentro de casa. Deus também está olhando da mesma maneira. Eu quero ver meu filho cheio do meu poder, caminhando sempre de vitória. Eu quero ver ele dando fruto do Espírito. Quero ver ele sendo uma luz aqui nesse mundo. Eu quero ver ele sendo salvo. Esse é o pensamento de Deus. No Salmo 113, a Bíblia fala como um pai terreno, ele trata os seus filhos, assim o Senhor trata daqueles que o temem, cuida. Como nós pensamos o bem para os nossos filhos, Deus pensa também para nós, meus amados. Assim Ele faz. Tem um versículo que fala na palavra do Senhor, que está lá no livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 5, se você quiser abrir sua Bíblia, Romanos 5, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito que nos foi outorgado, ou em outras tradições, que nos foi dado. Então veja o que diz a palavra de Deus. Ora, a esperança ela não confunde, meus irmãos. Veja o que diz a palavra de Deus. A esperança ela não confunde. Hoje talvez você está saindo daqui com a esperança forte no seu coração. Eu vou ser um homem vitorioso. Eu vou ser uma mulher vitoriosa. As lutas não vão mais me atingir. As coisas dessa vida não vão mais me atingir. Mas eu vou ser vitorioso. Mas de repente amanhã vem uma aprovação, aí você já fica todo confuso. Será? Isso é só conversa. Meus irmãos, esperança não confunde, não traz confusão. Então se eu tenho esperança hoje, que eu vou ser um vencedor, amanhã quando vier a primeira luta, eu tenho que ter a mesma, eu vou ser um vencedor. Deus vai me dar a vitória. Se eu tenho esperança que o Senhor vai agir no meio da minha família, eu preciso crer. Deus vai agir no meio da minha família. Deus vai operar. Eu preciso ter essa esperança que o Senhor é Ele que vai fazer. Porque a luta vem. Mas quando ela vier, eu preciso ter essa esperança firme no meu coração.
Deixa eu falar para vocês aqui um testemunho. Vocês estão vendo que a Iriné, de um tempo para cá, está participando direto aqui na igreja, estão vendo? Sim ou não? Mas vocês nem sabem a luta que a gente passou, tá? Quando eu convidava ela e a Iriné, vão junto comigo para o culto, ela falava, eu já fui na igreja hoje aqui em Rancho Alto, eu sou membro aqui de Rancho Alto. E a gente lutou, né? Buscava a Deus, eu sei que o Senhor vai fazer, mas eu tinha esperança que Deus iria agir. Veja como é que o diabo trabalha, e muitas vezes, talvez, trabalha na cabeça de alguns que estão aqui, ou algumas. O dia que ela vinha, diz ela que o olhar de todo mundo era voltado para ela. Veja como é que o diabo trabalha na imaginação das pessoas. Eu falei, sabe por que eles olham para você? Porque eles te amam, quer o bem para você. Nem é nada, não é isso não. E sabe o que ela está dizendo agora? Eu não consigo ficar um final de semana sem ir no culto. Aí você se pergunta, por que ela não veio hoje? Está com dor de dente. Então, meus amados, veja bem, para mim foi luta, Há quanto tempo que a gente já está aqui ministrando a palavra? Já tem um tempinho, não é verdade, meus irmãos? Tem uns irmãos que começaram junto comigo aqui, e vocês se lembram, quando a gente começou aqui, eu não tinha tantos cabelos brancos, hoje já tenho, isso já tem um tempo. Quando a gente começou aqui, a Emily era bebezinho, hoje é uma mocinha. Deus, mas eu tinha esperança, o Senhor vai fazer, o Senhor vai agir na vontade dela, o Senhor vai mudar os pensamentos. Levou tempo? Levou, mas a esperança não confunde, a esperança não trazia confusão. E quando eu chegava em casa, ela falava, mas o negócio foi assim, assim e tal. A esperança não confunde. Senhor, eu creio, o Senhor vai fazer, o Senhor vai mudar essa maneira de pensar, o Senhor vai mudar essa maneira de falar, o Senhor vai mudar. Eu não falava para ela, mas no meu coração eu falava, Senhor, eu creio, o Senhor vai mudar, o Senhor está no controle. Meus irmãos, esperança não confunde. Se está trazendo confusão na sua cabeça, fala, Senhor, tira toda a confusão, mas eu quero crer, eu quero confiar que o Senhor vai fazer, eu quero continuar acreditando, é o Senhor que vai trazer. Tem um versículo que diz na palavra, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele tomou essa decisão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ele chegou no momento que ele disse, olha, se vocês quiserem servir aos deuses deste povo aonde vocês estão andando, vocês servem, mas eu e a minha casa, eu tomo essa decisão, eu vou servir o Senhor. O que teve no coração de Josué? Esperança, esperança de mudança, esperança que o Senhor iria fazer. Não deixa a esperança trazer confusão, meu amado, não permitas, porque se essa esperança começa a trazer confusão, é o diabo que ele começa a confundir sua mente. Não aceita. Repreenda qualquer pensamento em nome do Senhor, que ele tem que sair da sua vida. Amém, meu amado? E quando nós repreendemos, a força e o poder do Senhor virá sobre a nossa vida. O Salmo 40, vou pegar 2 versículos que o Edson leu aqui, o verso 1 e o verso 2, ele diz, esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, quando clamei por socorro. O verso 2, tirou-me de um tremedal de lama, e me firmou os passos, e me pôs sobre uma rocha. Meus amados, tremedal de lama, é aquela esperança que confunde. Hoje ela está firme para valer, mas amanhã você pode estar num tremedal de lama, num lugar onde que treme tudo. Eu comentava na visita que a gente fez na casa dos irmãos essa semana, lá em casa, não me lembro se tem, mas tinha um tremedal de lama, e era mais ou menos uns 20 centímetros assim, de lama e mato que fica boiando por cima da água. E aí você anda aqui, é mesmo que você está andando em cima de um colchão d'água. Você pisa aqui, afunda lá, levanta do outro lado. E assim ia fazendo. Mas se passasse daquela
daquilo que estava boiando daquele mato, a água vinha assim, a lama. E um dia eu me afundei lá, misericórdia para sair. E eu precisei de tentar subir com os braços, e quanto mais força, pior ficava. E eu estava sozinho. E eu comecei a imaginar, meus amados, quantas pessoas também que caem num tremedal de lama, que fica lá se batendo sozinho. A esperança, ela não confunde. Deus diz aqui a palavra, Davi, ele falou, o Senhor me tirou de um tremedal de lama, Ele me firmou os passos. Isso é, Deus quer firmar a sua esperança nele. Deus quer que você tenha uma esperança que as coisas vão mudar. Mas se amanhã a tempestade bater na sua vida, tem essa esperança, o Senhor está no controle. O Senhor vai mudar. O Senhor vai mudar essa situação. Veja que Davi, ele fala, esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim. Meu amado, espera no Senhor, confia nele de todo o seu coração. E diz a palavra, quando nós esperamos nele, o que diz a palavra? O Senhor se inclina para nós. Quantas vezes Deus está querendo te ajudar, te dar uma vitória, mas as pessoas perdem a esperança no Senhor. Tenha firme a sua esperança no Senhor, porque você vai ser mais do que vencedor. Você que está com a sua Bíblia aberta, lá em 1 Coríntios, 1 Coríntios 13, versículo 13, 1 Coríntios 13, versículo 13. Paulo está falando aqui sobre os dons espirituais, e aqui no verso 13 ele diz, ora, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, estes três, porém, o maior destes é o amor. Amém, irmãos? Veja o que a palavra fala, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, porém, o maior destes é o amor. Por que a Bíblia fala que o maior é o amor? Quem ama, está disposto a ajudar. Quem ama, está disposto a viver uma vida. Quem ama a Deus, está disposto a viver mais perto dEle. Ele vai lutar para poder viver. Se a família, se alguém se levanta contra ele, mas ele vai lutar. Ele vai buscar a presença do Senhor, e o Senhor vai encher ele. Porém, desses três, o maior é o amor. Peça para o Senhor, Senhor, enche o meu coração com o teu amor, eu quero te amar mais. Eu quero amar, Senhor, mais o Senhor, o teu reino em primeiro lugar. Porque eu creio que o Senhor vai acrescentar as outras coisas. Tem esperança, meu amado. Existem muitas pessoas que falam o seguinte, eu não tenho tempo para ir para a igreja, porque eu tenho que trabalhar. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia, porque eu trabalho demais. Eu não tenho tempo para orar, porque eu tenho serviço demais. Porque se eu fizer isso, quem é que vai, se eu tirar tempo para ler a Bíblia, ou para ir para a igreja, quem é que vai pagar minhas contas no final do mês? Tem pessoas que são ousadas a dizer isso. Elas investem o que Jesus falou. Se eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, Deus acrescenta todas as outras coisas. Deus vai acrescentar tudo aquilo para a nossa vida. Ele vai fazer. Ele vai suprir, a palavra do Senhor já diz, se eu busco Ele em primeiro lugar, Ele supre cada uma das minhas necessidades. Tudo aquilo que eu necessito, Deus vai suprir. Mas a minha esperança, ela não pode somente estar nas coisas dessa vida, meu amado. Ela precisa estar no Senhor. Porque quando ela está no Senhor, eu vou ser um vencedor. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Que todos fechassem, as crianças. Quero dizer para as crianças também. Deus está querendo que você tenha esperança nele. E se nós não levarmos a sério a palavra do Senhor de pequeno, o Senhor, nós vamos ter que responder diante dele. Feche os teus olhos. Eu gostaria nesse momento que você não se envergonhasse, mas que você se colocasse diante do Senhor. Creio que o Senhor está aqui presente, que a glória dele está aqui neste lugar, que é uma ação do Espírito Santo agindo aqui nesse momento.
que está confrontando corações. Eu quero nesse momento, se há pessoas aqui nesse momento, nessa noite, que a esperança dela esteja, até hoje, esteve mais nas coisas dessa vida, trabalho, casamento, filhos, bens materiais, que você se colocasse de pé, aonde você está? Se a sua esperança tem se limitado somente nas coisas dessa vida, que você se colocasse de pé. Eu quero orar por você, para que o Senhor mude esse quadro de vida, para que o Senhor possa transformar, para que a partir de hoje, a sua vida esteja no Senhor, a sua esperança esteja no Senhor, e crendo que o Senhor vai mudar toda a sua situação, o Senhor vai começar a agir, Ele vai começar a romper com as barreiras que está te impedindo, com os apegos às coisas deste mundo. O Senhor vai começar a romper. Meu amado Pai, aqui, Senhor, tem pessoas que atenderam, Senhor, esse apelo. Eu quero apresentá-las diante do Senhor. Jesus, o Senhor é um Deus de amor. O Senhor disse na tua palavra, se nós buscarmos o teu reino, em primeiro lugar, o Senhor vai acrescentar as coisas dessa vida. Eu quero colocar esses irmãos, Senhor, que têm tomado essa decisão, Pai, que estão agora se colocando diante de Ti, estão dizendo: Deus, eu não quero mais que a minha esperança esteja só nas coisas aqui dessa vida, mas eu quero que ela esteja no Senhor. Pai, em nome do Senhor, venha ao encontro dessas pessoas, Senhor. Vai mudando, Senhor. Jesus, vai quebrando agora todas as amarrações. Pai, em nome do Senhor, eu quero orar por pessoas que estão aqui nesta noite, que elas se encontram num tremedal de lama, sem firmeza na vida, sem decisões firmes na vida. Deus, são pessoas, Senhor, que dentro da igreja, elas te buscam, elas estão firmes, mas quando elas saem na primeira luta, elas acabam, Senhor, se afundando. Pai, em nome do Senhor, ajuda essa pessoa, firma os passos dela, Senhor, para que ela possa caminhar firme na rocha, que é o Senhor Jesus. Eu repreendo todo o poder das trevas, eu repreendo os demônios que amarram, eu repreendo todos os demônios que têm se levantado contra essas vidas que foram compradas, lavadas e redimidas pelo sangue do Cordeiro. Eu repreendo toda a força das trevas. Em nome do Senhor, vai se afastando. Em nome do Senhor, para que essas vidas, Senhor, a partir de hoje, elas possam, Senhor, permanecer firmes no Senhor Jesus, para que a esperança dela esteja numa vida de vitória, em nome do Senhor. Aleluia, glórias ao teu nome. Santo, santo é o Senhor. Toda honra, toda glória, Pai, damos a Ti. A palavra do Senhor, ela diz: rasgai o vosso coração diante do Senhor, e não as vossas vestes. Abre o teu coração, seja bem sincero e diz: Senhor, eu coloco o meu coração diante de Ti, coloca a minha vida diante do Teu altar. Eu não quero ser mais como eu era até hoje. Diz para o Senhor: Senhor, essa Tua palavra hoje é um marco na minha vida, um marco de vitória. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, para que seja um marco de vitória na sua vida, que a partir de hoje você possa andar firme
na esperança de um homem vitorioso, de uma mulher vitoriosa, de um filho vitorioso, em nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Oh, bendito é o Senhor. Não deixa nada, meu amado, roubar agora essa esperança que está brotando no teu coração. Não deixe. Se amanhã a luta vier, diga: eu sou mais do que vencedor, porque em mim habita o Filho de Deus, em mim habita o Espírito Santo. Declare a sua fé no poder do Senhor. Eu sou nova criatura. Eu não vou viver mais como eu vivia antes. Eu vou viver a partir de hoje como nova criatura, lavada, redimida pelo sangue do Cordeiro. As riquezas deste mundo, aleluia. Cante, meu amado. ou ser honrado, Declare para o por Senhor. todo seu não estiver perto de ti. Estar contigo vale mais pra mim. Vale muito mais do E que as as coisas dessa dádivas vida. de tuas mãos. Só quero suas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Te ouvir, te conhecer Nós, como teus filhos, é a maior nós queremos te ouvir. riqueza que o homem pode ter. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Só quero suas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que o homem pode ter. Senhor, tu cumprirás
Pai, nós temos cantado, Senhor, que nós vamos te buscar de todo o nosso coração, Pai. Confirma isso nos nossos corações. Confirma isso em cada coração, Pai. Espírito Santo, eu te peço, traz isso à nossa lembrança todos os dias, todos os momentos da nossa vida, para que nós possamos se lembrar que aqui na casa do Pai, nós tomamos uma decisão de buscar o Senhor de todo o nosso coração. Oh, aleluia! Vem, Senhor, nesse momento agora, com o teu poder, confirmar isso em cada coração, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor. Amém. Amém, Senhor. E amém. Glória a Deus.